Salve galera, beleza? Professor Andy aqui. Comentar um pouquinho nesse vídeo sobre redução de potência, mas com expoente fracionário. O tópico em questão é sobre números racionais, certo? Bom, é um assunto que já foi visto anteriormente, tá? Então aqui, ó, eu tenho a multiplicação de potência e as bases são as mesmas. Então, neste caso, eu conservo a base, que no caso é 5, e na multiplicação eu devo somar os expoentes. Então, o expoente aqui é 3 sobre 2. Vai ficar um pouquinho espremido aqui, mas dá para entender. Mais 1 sobre 2. Então, eu vou manter a base, que é 5. Como os denominadores das frações são iguais, ou seja, é o número 2, então, neste caso, eu vou manter o denominador, que é 2. E aí eu vou somar os numeradores. O numerador dessa fração é 3 e o numerador dessa fração é o número 1. Então, 3 mais 1 dá 4. Aí eu tenho que verificar o seguinte: se eu posso simplificar a fração, se eu posso dividir a fração, ou se eu vou ter que escrever de uma forma irredutível, né? No caso aqui, ó, eu posso fazer 4 dividido por 2. Então, fica 5, 4 dividido por 2, dá 2. 5 ao quadrado. Eu não vou resolver a potência, ou seja, eu não vou fazer 5 ao quadrado e colocar a resposta 25, porque eu só quero reduzir a potência, certo? Eu não vou calcular nada. Então, a minha resposta é 5 ao quadrado. Neste caso aqui, cadê a potência, professor? Bom, a gente vai ter que transformar o radical no expoente fracionário. Então, transformando aqui o radical, que no caso é a raiz quadrada, como já vimos em vídeos anteriores, o expoente fracionário da raiz quadrada é 1 sobre 2. Aí quem tiver dúvida aí, por que é 1 sobre 2, pega os vídeos anteriores que lá estou explicando. Vezes 3. E aí eu vou transformar a raiz quinta de 3 ao quadrado no 3 elevado a um expoente fracionário. Então, o meu índice, que é o 5, ele vai virar o denominador da fração, e o expoente, que é o 2, vira o numerador. E aí, neste caso, fica similar ao caso de cima, certo? Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, eu vou conservar a base, que é o 3, e vou somar os expoentes, meio mais 2 quintos. Meio mais 2 quintos. Neste caso, como os denominadores são diferentes, eu não posso fazer o mesmo processo daqui, ó. Aqui eu fiz 3 mais 1, 4, porque os denominadores eram iguais. Agora aqui não são iguais. Então a gente tem que tirar o MMC. Eu vou fazer um rascunho aqui, ó. Eu estou somando essas duas frações. 1 sobre 2 mais 2 quintos. O MMC entre 2 e 5 é 10. E aí eu faço 10 dividido por 2, me dá 5. 5 vezes 1, mais 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. E agora eu conservo o denominador,
que é o 10, que é o MMC entre 2 e 5. E agora eu somo aqui, 5 mais 4, 9. Não dá para simplificar essa fração, certo? Então, voltando aqui no exercício, eu vou manter a base, que é o 3, e a minha resposta aqui, de meio mais 2 quintos, é 9 sobre 10, certo? Então, terminou aqui minha conta. Próximo. Um pouquinho mais complicado, mas nem tão complicado assim, né? Vamos lá. Primeiramente, nós vamos mexer nos parênteses, certo? Então, se a gente observar, aqui é 2 e aqui é 2. Então, eu vou deixar 2 elevado a menos 3 vezes 2, a minha raiz quadrada, vai virar o expoente fracionário meio, certo? Dividido. Aqui, ó, é raiz cúbica, o 3 ficou um pouquinho apertado, mas no exercício vai dar para vocês verem. É raiz cúbica de 2 elevado a 4. Então, vai ficar 2. O meu 4, que é o expoente, ele vira numerador. E o 3, que é o índice, vira denominador, beleza? Bom, estou com o parênteses aqui ainda, né? Eu não eliminei o parênteses. Na verdade, eu nem precisaria do parênteses aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou conservar a base, que é o 2, e vou somar os expoentes, que é menos 3, mais meio, dividido por 2 elevado a 4 sobre 3. Então, menos 3 mais meio, vamos fazer aqui um rascunho, né? Como nós estamos falando de sétimo, oitavo ano aí, esse vídeo serve para o sétimo ano também, tá? Então, vamos fazer passo a passo aqui, bonitinho. Se fosse ensino médio, já iria direto. Então, vamos lá. O MMC aqui, ó, é 2, certo? O denominador do menos 3 é 1. Então, eu costumo dizer o seguinte, se aqui é um número inteiro, tá? Eu estou somando a fração, o MMC vai ser o denominador da fração. O denominador da fração é o 2, né? Então, eu faço 2 vezes menos 3, tá? Menos 6, mais 2 dividido por 2, tá? 1, 1 vezes 1, 1. E aí, somando aqui, menos 6 mais 1, fica menos 5 sobre 2. Então, esse cara vai ser... Quase caiu aqui. Vai ser o expoente fracionário dessa soma. Então, vai ficar 2 elevado a menos 5 sobre 2, dividido por 2 elevado a 4 terços. Bom, agora nós temos uma divisão de potência de mesma base. Então, eu vou conservar a base, que é o 2. E na divisão, eu faço a subtração dos expoentes. Então, eu vou pegar menos 5 sobre 2, menos 4 terços. E aí, como os denominadores são diferentes, eu também vou fazer o MMC. Então, vamos fazer aqui o MMC. Vai ser 6. Então, fazendo 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4 dá 8.
E aí agora eu tenho uma soma de números negativos. Menos 15 menos 8, eu tenho menos 23 sobre 6. Então, vai ficar 2 elevado a menos 23 sobre 6. Não dá para simplificar, então a minha resposta é essa aqui, certo? Bom, então quando o exercício ele pedir apenas para vocês reduzirem a potência, reduzir a uma única potência, você não vai fazer o cálculo final. Voltando aqui, ó, deu 5 ao quadrado. 5 ao quadrado eu não vou colocar 25, tá? Porque está pedindo apenas para reduzir a potência. Tudo bem? Importante estudar, nesse caso aqui de números com expoentes fracionários, estudar bastante a questão de como fazer o MMC e, claro, obviamente, entender que na multiplicação de potência de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes, e quando for divisão de potência de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes, ok? Espero ter ajudado aí.